Boa noite. Todos estão me ouvindo bem aí? Hoje é um dia muito especial. Hoje é uma data marcante no calendário de nossas existências. Alguém saberia dizer por quê? Porque hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas. Até ontem, bem ou mal, nós já vivemos. A nossa vida pode ser comparada assim como um livro que nós estamos escrevendo. Cada dia uma página. Até ontem as páginas estão escritas. Mas a partir de hoje, o livro de nossa vida está em branco. E é cada um de nós que nele vai gravar a sua história através das vivências. É muito importante nós termos esta visão que o Chico Xavier nos deixou, como tantas outras mensagens, mas esta em especial. Diz ele: embora ninguém possa voltar atrás e refazer o caminho, todos nós, ou qualquer um de nós, pode começar agora e fazer um novo fim. Então, é uma visão de esperança, é uma visão de retomada, de crescimento. No decorrer de nossas vivências milenares, nem sempre nós soubemos usar o discernimento, nem sempre fizemos bom uso do livre-arbítrio, e com isso fomos gerando consequências que retardaram o nosso processo evolutivo. Mas com a mensagem de Jesus sendo desenvolvida em espírito de verdade pela doutrina espírita, amplia-se agora o ângulo de visão, para que nós possamos nos conhecer melhor, identificar em nós as más tendências e corrigir. Afinal, o objetivo primordial, principal da nossa existência é o aprimoramento. É vencer em nós as más tendências e adquirir virtudes. Virtudes que vão ser luzes em nosso amanhã. Então, meus irmãos, para hoje, nós trouxemos para a nossa reflexão esse tema, providência divina. Essa palavra providência, ela vem de prover, de fornecer, de aprovisionar, municiar. Então, são vários sinônimos. E nós vamos perceber, observando em nós e em nossa volta, a presença constante, permanente de Deus, Criador do universo, dos mundos e de tudo que neles existe. Desde a semente, que na cova escura se desenvolve, germina, até o arcanjo, que ele levou Allan Kardec a dizer que do átomo ao arcanjo ocorre o processo evolutivo, sob a proteção divina. Eu busquei aqui, nos Salmos, escritos lá por Davi, busquei na Bíblia algumas referências que Mateus, João e outros apóstolos registraram nas colocações de Jesus, e finalizaremos com a visão espírita sobre a providência divina. Então, ao longo da história, o ser humano foi buscando entender essa força extra-corpore que preside os fenômenos da natureza, que garante vida desde a ameba até o mais puro espírito.
Então, lá em Salmos 30, está assim escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É muito profundo isso, né? Porque às vezes o nosso dia é tão atribulado, as circunstâncias nos fazem chorar. Muitas vezes não encontramos a solução para o que nos aflige. Então, dormimos muitas vezes nesse estado melancólico, aflito. Mas o que acontece? Quando o nosso corpo repousa, nós, espíritos, nos deslocamos para o plano espiritual. E somos assistidos por aqueles espíritos amigos. E acordamos com ideias novas. Por isso que, lá na visão do Salmo, isso já foi previsto, foi escrito. Porque nós somos formados de 3 partes distintas. O corpo físico, que nós vemos, está aqui na dimensão material. O espírito, que é o princípio inteligente, nós somos espíritos. E através do perispírito, estamos conectados, ligados a células orgânicas. Então, quando esse aglomerado de células repousa, nós nos deslocamos com o perispírito nesse estado vibracional fora do corpo físico. Lá no Salmo 126 está assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus frutos. Então é natural esse processo providencial da germinação, né? Toda semente lançada ao solo, o solo é fértil. E nós vemos o desenvolvimento da fotossíntese, criando então o produto. Quem planta soja, colhe soja, né? Quem planta feijão, vai colher feijão. Então, esse mecanismo da natureza, que é difícil de a gente explicar, mas nós convivemos todos os dias, em todas as partes do nosso orbe terrestre. Salmos 37. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Então, é um convite a que nós tenhamos uma conduta reta. Quando nós lemos sobre Tales de Mileto, que viveu 600 anos antes de Cristo, e a sua filosofia passou pelos séculos, chegando em 2021, ele conseguiu sintetizar em 3 situações a felicidade humana. Se nós conseguirmos essa proeza de entender, sentir e viver, com certeza seremos felizes. O que diz lá Tales de Mileto? 3 coisas são necessárias à felicidade humana. Primeira, consciência tranquila. Será que é fácil? Ele sintetizou em 2 palavras cada uma das condições. Segunda, coração pacificado. Sem mágoa, sem ressentimento. Tranquilo, em harmonia. E terceira, conduta reta. Por isso que eu lembrei de Tales de Mileto, que vem reforçar esse salmo. Em Deuteronômio 11:26, nós encontramos o seguinte: eis que hoje ponho diante de vós a bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor. O que é maldição? É o estado
infeliz que muitas vezes nós criamos para nós mesmos. E o estado de bênção é quando nós conseguimos essa conexão vibratória, através do pensar, do sentir e do agir, com a vibração superior. Então Deus se faz presente em todos os reinos da natureza através de vibrações. O mineral vibra numa densidade. O vegetal vibra em outra densidade. E assim, todos os elementos da natureza vibram. Tudo está em vibração. Tudo está em movimento. E lá no livro A Gênese, capítulo 14, quando Allan Kardec vai abordar a questão do fluido, ele diz que o nosso pensar atua sobre o fluido, modificando-lhe as propriedades. Olha que extraordinário. Então nós, espíritos, ao pensar, atuamos, modificando as moléculas fluídicas, que vão nos fazer bem ou não, dependendo da natureza do nosso sentir, dependendo da intenção do nosso propósito. Então a bênção está no universo, e é nós que entramos em conexão, assimilando essas energias poderosas e transformadoras para a nossa vida. A providência de Deus cuida do nosso corpo, de nossa alma e nosso espírito. A alma é o espírito quando encarnado. Então, do berço ao túmulo, nós dizemos a alma do Arlindo. Daqui 40 anos, vamos dizer assim, o espírito do Arlindo. Tá bom assim? 40 anos. Em Jó 10:12, eu encontrei que deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Então, o corpo que nós habitamos é o fruto de um projeto que nós fizemos antes de reencarnar. Diz-nos André Luiz, no livro Os Mensageiros, que no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, ele conheceu o Instituto da Reencarnação. E ele ficou impressionado de saber, de tomar conhecimento e acompanhar como ocorre o planejamento reencarnatório. Então, para que eu, nessa encarnação, tivesse esse corpo, no mínimo 9 espíritos, né, como ele diz lá, trabalharam para que fosse possível tudo ocorrer dentro da normalidade da lei divina, como você e todos nós. Então é feita uma análise da necessidade, se vai ser encarnar como mulher, como homem, qual é a profissão, aonde que vai estar, por que estamos vinculados ao psiquismo daqui dessa cidade, por que nós estamos caminhando juntos. Tudo isso faz parte de um projeto. E os engenheiros que trabalham na genética cuidaram para que o genoma fosse adequado ao nosso estado de necessidade evolutiva. Então, quando o espermatozoide percorreu em direção ao óvulo, ele levou consigo, num processo de imantação fluídica, todos os caracteres que iriam depois formar lá nos cromossomos e assim por diante, até as trilhões de células que compõem o nosso organismo. Então, isso é fruto de um pensar divino, que permitiu que isso acontecesse. E esses espíritos que nos auxiliaram foram os instrumentos
para que se concretizasse o nosso projeto. Então, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Jesus falando aquela pequena assembleia, e Mateus registrou lá no capítulo 6, versículo 30. Então, essa visão que Jesus traz para a humanidade é uma visão cósmica. O que é esse reino de Deus, senão tudo que está fora do universo material? Tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Então, Jesus usa aqui uma analogia para que nós possamos pensar de forma entusiasta. Porque o otimismo, ele é temporário. Nós estamos otimistas quando as coisas estão favoráveis. Mas o entusiasmo é ter Deus dentro de nós. Entusiasmo, né? Vem lá do grego essa palavra entus. Então, quando nós conseguimos sentir Deus em nosso coração, tudo o mais vai acontecer, porque a nossa ação será positiva, construtiva, em busca do necessário para a nossa vida material. João, lá no capítulo 16, versículo 33, registrou uma fala de Jesus que é muito pertinente ao nosso tema de hoje. Eu disse essas coisas, é Jesus que está falando aos seus discípulos. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, o desafio dessa existência do berço ao túmulo é muito grande, porque nós estamos num processo evolutivo de transformação. Vencer as más tendências e conquistar virtudes é um grande desafio. Por isso que Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando perguntaram qual a forma que tem o homem de se melhorar nesta vida, já que o objetivo é melhoramento contínuo, tem uma forma? E aí então veio a resposta do venerando espírito. Conhece-te a ti mesmo. Aí Allan Kardec, querendo desenvolver mais esse pensamento, faz a questão 919A. Reconhecemos a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual a forma? Qual é o método? E Santo Agostinho vem com a seguinte resposta: fazei como eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, dialogava com minha consciência. Passava revista a tudo o que fizera. Eu indagava de mim mesmo se eu teria feito ao próximo o que eu desejara que o próximo me fizesse. Se eu teria evitado alguma ocasião de ser útil. Se eu teria feito tudo o que eu poderia. E a resposta é bem longa, mas conclui assim: todo aquele que isso fizer, grande força adquirirá, porque Deus o sustentará.
Então a gente vê nessa resposta objetiva de Santo Agostinho a afirmativa de que Deus nos sustenta quando nós buscamos essa conexão. Hoje à tarde eu estava lá na fundação e olhei o sol. Não sei se vocês olharam o sol de hoje à tarde, mas era uma bola enorme, assim, vermelha, e eu fiquei por alguns instantes meditando sobre isso. Desse sol que irradia energias, que faz germinar semente, enxugar roupa no varal, que nos ajuda na vitamina D e milhões de outros benefícios, está a presença divina. Então, quando a gente consegue essa parada, essa observação, a gente se eleva. E isso é um exercício de cada dia, de todo dia. No Espiritismo, nós vamos então agora procurar entender com mais profundidade, com mais desenvolvimento, a questão de Deus e a providência divina. O Espiritismo, meus irmãos, surgiu lá em 1948, quando as irmãs Fox iniciaram o contato com os espíritos. Depois, Hipólito Leão Denizar de Rivaio foi convidado a assistir fenômenos das mesas girantes, que ele, a princípio, não aceitou o convite, porque ele era um homem metódico, cientista, pesquisador, e disse assim: eu não acredito em mesas que se levantam, se movimentam, que dão pancadas, pois não são constituídas de um sistema nervoso e nem inteligente, é uma matéria. Mas quando veio um amigo dele, o senhor Boudet, e convidou-o para ir na casa da dona Plaine Maison, ele percebeu que eram pessoas sérias. E foi para verificar, então, o dito fenômeno das mesas girantes. Primeira coisa, ele foi e passou embaixo, como vocês viram no filme, né? Para ver se não tinha algum elemento mecânico suspendendo a mesa. Depois viu se não tinha algum fio que puxava. Então ele foi ver as causas físicas. Quando verificou que não havia nenhuma causa física, ele passou então a estudar a causa extrafísica. E após muito observar e estudar, através daquele método empírico de comunicação, uma pancada sim, duas não. Imagine quanto tempo levaria para um diálogo, né? Mas ele foi naquele método e chegou então à conclusão lógica que eram os espíritos, almas dos homens, que deixaram o corpo, mas que conseguiam, usando do fluido, manifestar-se. E aí então ele começa a escrever, pesquisar, e recebe 52 cadernos que vieram de várias partes da Europa, de outros médiuns que também faziam pesquisa sobre o fenômeno. E ao comparar, verificou coerência entre as perguntas e respostas dadas por médiuns que não se conheciam. E aí então ele dedica-se a publicar, a coordenar, a codificar o livro dos Espíritos, que é o primeiro livro de 5 que vem formar o Pentateuco Espírita. Então o livro dos Espíritos, 1857, trouxe 514 perguntas. Na segunda edição, revisou, ampliou para 1019, que temos até hoje. Então, meus irmãos, a primeira questão que ele submete aos Espíritos, no livro dos Espíritos, é:
que é Deus? Percebam aqui a sutileza da pergunta. Porque se ele perguntasse assim, quem é Deus? Estaria personificando. Mas quando ele pergunta que é, ele abre a mente e um leque para que os espíritos então respondam. E a resposta dos veneráveis foi a seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha a importância de nós entendermos isso. Inteligência suprema, quer dizer, não existe outra inteligência acima da inteligência divina. Essa inteligência que coordena, que criou todo o universo. Hoje eu estava vendo lá uma reportagem que os cientistas descobriram, através dos aparelhos que viajam aí pela imensidão, né? Um local, eu não sei como definir no espaço, né? Formado por milhões de estrelas. E lá identificaram mais de 100 buracos negros entre essas estrelas. Então aquele cientista que vive numa cadeira de rodas, que é tetraplégico, falou há 50 anos atrás que existiam muitos buracos negros no universo. E está aí a ciência confirmando. E Allan Kardec, ao trazer para nós o Espiritismo, nos revela no livro A Gênese, quando fala da Via Láctea, né, que existem milhões de sóis e que ao redor deles bilhões de planetas. E que a nossa Via Láctea está dentro de uma nebulosa, que não é das maiores. Então a dimensão do cosmos, do universo, é indecifrável. E a partir das pesquisas, desses telescópios gigantes, viajando aí pela imensidão, imagens estão sendo analisadas. Planetas aí a bilhões de quilômetros, né? Dentro da nossa Via Láctea. Então, Deus é o Criador de tudo. Poderíamos dizer que se deve entender por infinito. Então, será que isso tudo não tem fim? É infinito? Então, o que é o infinito? Na definição espírita, o que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, à medida que nós vamos avançando na ciência e pesquisando o universo, vamos descobrindo. Mas quanto mais longe você vai, mais longe se avista, né? É como se a gente saísse daqui olhando o horizonte. Eu vou até lá, lá termina. Quando você chega lá, você visualiza um outro horizonte. O mar, por exemplo. Quando a gente está lá na praia, você olha, dá a impressão que logo ali termina. Mas se for até lá, então, o próprio planeta, apesar de finito, já nos dá uma dimensão do que seja o infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Questão número 3 do Livro dos Espíritos. Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então nós temos limitações para entender muitas coisas. E o André Luiz, quando vai referir-se a certas coisas lá da colônia Nosso Lar, que está aí na ionosfera, né, pertinho de nós, diz assim: eu não tenho como explicar porque não tem parâmetros na Terra para entender. Então, quando ele coloca isso, dá-nos a entender que se não tiver um parâmetro,
a nossa mente não consegue conceber. Então, qual é o parâmetro do universo? Não tem, é infinito. Por isso, a providência divina, muitas vezes é difícil de ser entendida, porque sai fora dos parâmetros que nós conhecemos. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Então, na nossa concepção, Deus existe, nós não vemos. Mas observando as coisas que não são feitas pelo homem, atribuímos à criação divina. É o parâmetro, no momento, para nós conseguirmos o equilíbrio do pensar. E como nós podemos ter provas evidentes, concretas, de que Deus existe? Questão número 4. Que se pode encontrar a prova da existência de Deus? Onde se pode encontrar isso? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. E é verdade. Se a gente buscar entender só o que nós conseguimos palpar, sentir, que está em vibração, já é algo importante. E o ar que respiramos? Como mensurá-lo? E o calor que sentimos? O frio que sentimos, né? Então são situações da natureza. Uma flor que desabrocha num jardim multicolorido. É um milagre da natureza. Que surgiu naquele arbusto pequeno e embelezou, perfumando o nosso ambiente. E uma gestação, por exemplo, que inicia naquela junção do espermatozoide com o óvulo, e 9 meses depois surge um corpo, onde o espírito habita durante a sua existência. André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, chega a afirmar que o corpo é uma máquina divina. Quando ele fala máquina divina, imaginemos uma máquina que tem um motor, que tem um sistema elétrico, que gera energia, que gera força. E essa máquina divina tem o coração que pulsa desde o primeiro instante até o último momento da nossa encarnação. Tem um sistema digestivo que vai nutrir as nossas células, um sistema respiratório, né? Um sistema endócrino, um sistema imunológico, todos em harmonia, funcionando para que os órgãos, coração, pulmão, estômago, fígado e tantos outros, trabalhem em harmonia, como é harmônico o universo. Os planetas, servindo de morada a várias gradações dos espíritos. Então o nosso corpo reflete um pouco esse universo imensurável. A semente que germina, nasce e produz, a água que sedenta, quantas maravilhas da natureza. Então a providência é a solicitude de Deus pelas suas criaturas. E Deus está em toda parte. Tudo vê, tudo preside, mesmo as mais ínfimas coisas.
o acanhado estágio evolutivo nosso dificulta entendermos a ação divina. Através de sua providência, simultaneamente, junto de tudo e de todos. Mas ela se faz do mesmo modo que o Espírito, ao se irradiar por todos os lados. Então nós temos, como encarnados, a visão para frente, não conseguimos ver para trás, a não ser que nos viremos. Mas o Espírito irradia para todos os lados. E Deus, então, está presente em tudo. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Está em Mateus, capítulo 6. Jesus nos ensina que Deus tudo sabe, até mesmo o que desejamos lhe pedir. Mas é necessária a nossa atitude receptiva, o aposento íntimo, né? Essa atitude receptiva, para percebermos e assimilarmos a resposta de Deus às nossas necessidades. Hoje a minha filha falou algo que me deixou pensativo. Ela disse assim para mim: eu não vou mais pedir a Deus que me dê paciência. Aí fiquei pensando, por que, filha? Eu vou pedir a Deus que me dê sabedoria. Porque quando eu peço a Deus que me dê paciência, Ele manda as pessoas para testarem se eu já tenho paciência. E se eu tiver sabedoria, eu saberei entender a essas pessoas. Então Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 27. Então, Deus, Espírito e matéria, compondo essa Trindade universal. Pode dizer-se que os Espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Constituem um mundo à parte, o mundo dos Espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Livro dos Espíritos, questão 76. Então Deus nos provê, nos auxilia, através da pleiade de espíritos que circundam-nos, a humanidade. Então, quando nós nos elevamos, entramos em conexão com essas forças espirituais. E os espíritos são de diferentes ordens. Lá no Livro dos Espíritos, na questão número 100, nós vamos encontrar que existem 3 principais graus de perfeição. Eles resumem, então, os espíritos puros, como sendo a escala de espíritos que atingiram esse nível de pureza, vibrando na mesma intensidade de Cristo. Entre eles e os espíritos imperfeitos, tem aqueles que o desejo do bem predomina. E os imperfeitos. Então, lendo lá as 12 categorias, nós vamos encontrar aonde que nós estamos, né? Porque lá coloca as características que nos identificam em cada uma das fases desse processo evolutivo. E todos nós fomos criados simples e ignorantes. Há bilhões de anos. E estamos num processo evolutivo constante. Ao longo das encarnações, o nosso acervo espiritual vai se enriquecendo. Somos hoje bem melhores do que éramos há 5.000 anos. E seremos muito melhores daqui a 5.000 anos. Porque essa existência vai trazendo-nos vivências e crescimento espiritual. O progresso resulta do esforço individual. E seu determinismo é caminhar sempre para frente,
e para o alto em busca de sua integração definitiva com Deus. Então nós temos um propósito nessa encarnação e temos uma meta, que é retornarmos ao plano espiritual melhor do que quando aqui chegamos. Quando encarnado, o espírito busca nas lides terrenas as oportunidades de que necessita para a sua evolução, sua participação na obra do Criador e, ao mesmo tempo, reparação de suas próprias faltas passadas. Então, ao mesmo tempo que nós estamos evoluindo, estamos reparando os equívocos das escolhas impensadas. Do demônio ao anjo, encontramos apenas uma larga faixa de evolução espiritual, ou seja, do estágio inferior pelo qual já passamos até o superior, que ainda nos compete atingir. Então, meus irmãos, quando Jesus, dirigindo-se aos seus apóstolos, disse: "Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Jesus é para nós o caminho, a verdade, a vida, e a sua mensagem é a bússola, norteadora de nossos passos. E ele complementa o texto dizendo: "Aprendei comigo, que sou humilde e brando." Então, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jugo é a observância da lei divina. E o fardo depende de cada um de nós. Carregarmos aflições ou bênçãos. Que Jesus nos fortaleça, nos ampare, para que sejamos hoje melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. Muita paz. Devolvo aí para você.